prever o tempo, ou seja, nós não sabemos o dia e nem a hora. Como eu derrubei um pouco de chá aqui, vamos pro intervalo e a gente volta já. E como no último bloco eu derramei aqui na causa do pastor Marcelo, volta com ele. Vai, pastor Marcelo. Nada, não tem problema não, pastor César. Você é um amigo querido, está sendo um maravilhoso debate. Quero pedir aos irmãos aí dessa maciça audiência que sigam Marcelo Hebraísta no Instagram, porque irmão Johnny é Telegram e é Billygram. Marcelo Hebraísta, pessoal, sigam lá. Ô, Rafael, obrigado pelo carinho. Querido professor Johnny, que está sendo aqui uma simpatia comigo no debate, permita-me fazer uma pergunta, meu querido, que eu anotei aqui. Em Apocalipse capítulo 14, se o senhor puder aí se situar o texto para te ajudar, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Se a igreja passará pela grande tribulação, por que Deus precisará enviar 3 anjos para pregar, uma vez que essa é a missão da igreja? Se a igreja passará pelo período da grande tribulação, por que Deus terá que enviar 3 anjos para pregar, sendo que isso é uma tarefa da igreja? Pregar para a igreja. O senhor pode ler o texto falando que os anjos estão pregando? Sim. Qual o texto? Apocalipse 14, verso de número 6 a seguir. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, não é? Evangelho, é boas novas, não tem saída aqui, não é? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação e tribo e língua e povo, não é? Está aqui, é o período da grande tribulação, porque depois tem a ceifa no 14, então eu queria fazer essa pergunta para o senhor: se a igreja está na terra, passando pelo período da grande tribulação, por que Deus tem que mandar 3 anjos para pregar para ela? Isso não é uma tarefa da igreja? Anjos pregando? Tem esse texto que fala que o anjo está com o evangelho, mas você que acredita realmente que vai ter um anjo na grande tribulação pregando para as pessoas aqui? Não, está na Bíblia, querido. Leia aí, leia. Tudo bem. A Bíblia, principalmente Responda Apocalipse, pra mim, por tem favor. textos que são literais, então, e tem textos que são espirituais, e no caso aqui, eu não acredito. Essa é a minha resposta. Eu não acredito que esse anjo aqui vai se materializar e começar a pregar na terra. Pelo contrário. Mas você espiritualizou agora o texto? Pelo contrário, deixa eu responder. Esse anjo aqui, eu creio que é uma posição divina para a igreja que estará aqui, que espiritualmente eles estarão motivados para continuar com o evangelho. Não, isso porque é você que está dizendo, querido. Isso que eu estou dizendo porque eu não consigo acreditar que isso é de forma literal, que não seja espiritual, que o anjo estará aqui pregando para as pessoas. Até porque a gente não tem nenhum outro texto no Apocalipse que fala que tem anjos e pessoas se assustando com o anjo pregando o evangelho durante a grande tribulação. Johnny, ficou difícil para você agora, você não me respondeu. Eu respondi dessa forma. Veja bem, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar sobre os que estão à terra. Quer dizer, Deus vai precisar mandar 3 anjos para pregar para a igreja agora? A igreja vai estar aqui. Checkmate. Não é checkmate. É porque você espiritualizou o texto. Você disse que há uma possibilidade, você disse que vai ser uma condição espiritual, você espiritualizou o texto. Sim. Isso é característica do pós-tribulacionismo. Então, Quando vocês não têm você acredita realmente que vai ter um anjo? Eu acredito, está aqui. Não, vai ter um anjo pregando Está para as pregando, pessoas? está aqui. Bom, Eu então vi essa um forma que outro você não anjo. acredita. Eu não acredito Eu creio assim. na literalidade assim. do texto. Está aqui. Vamos em frente. O que mais? Não, eu quero que ele responda, pastor Então, César. volta. Eu respondi. Responde para mim. A minha resposta é essa. Essa é a grande prova que essa é a motivação que a igreja de Deus, não estará aqui. Essa é a motivação de Deus para a igreja que estará aqui para pregar o evangelho. Entendi. E não que um anjo estaria literalmente pregando o evangelho em púlpitos ou em praça pública. Eu não consigo estará imaginar pregando, isso. está aqui, Não está na acredito Bíblia, a Bíblia é clara. Capítulo 14, olhei, eis que o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Isso é literal ou é figurado? Eu entendo de forma espiritual, que é um enviado de Deus para motivar a igreja. Não, esse texto aqui, o Cordeiro que está em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000. Sim, aí é literal. Ah, aqui é literal. Aí é literal. E aí no verso 6 versículos para baixo não é literal? Apocalipse faz isso muitas vezes.
Tá certo, então. Faz muitas vezes. Então vamos lá, segue aí, pastor Com Marcelo. muito respeito, é checkmate no pós-tribulacionismo, porque se a igreja está passando aqui pela grande tribulação e os anjos estão pregando para ela, é muito estranho isso, pessoal, porque nenhum texto da Bíblia diz que anjos pregam o evangelho. Isso é a grande prova que a igreja não estará aqui. Essa é a grande prova que a igreja já foi tirada. Essa é a grande prova que se esse texto, Deus precisa enviar 3 anjos para uma igreja que está aqui pregando o evangelho para ela, é bem complicado. O Johnny teve que espiritualizar o texto. No mesmo capítulo, um verso é literal e o outro é espiritual. Um verso é literal e o outro é espiritual. Então, é complicado, né? Pastor Johnny. Dentro do Apocalipse, como eu já disse, existem vários textos que são espirituais, simbólicos e textos literais. A gente tem que entender isso. O pastor mesmo acabou de falar que em texto nenhum mostra que anjo pregaria evangelho. Somente nesse texto. Isso é contra você, não é contra mim. Não é porque para mim a igreja não está aqui. Deixa ele fazer o argumento, aí fica mais fácil. Mostra exatamente que se em parte nenhuma da Bíblia anjo está pregando o evangelho, porque aí seria. E Sim. mesmo que fosse literal, vamos imaginar que se realmente fosse literal, não impediria nada de um anjo estar pregando e a igreja estar aqui. Não tem problema nenhum. Ah, é? Se a gente quiser acreditar de forma literal. Então essa tem igreja problema. que está aqui é uma igreja apóstata, então ela vai precisar se converter? Não, qual é o problema de um anjo pregar junto com a igreja? Qual é o problema? Não, responda a minha pergunta, porque ele está pregando o evangelho. Você prega o evangelho para crentes? Vai ter pessoas que não são crentes? Vão. Ah, não, A você gente prega o evangelho para crente. crentes? A gente prega evangelho para crente Pra também. crentes? Para crente também. Mas o que é evangelho? O evangelho é a boa notícia. A Pra gente quem? sempre dá boa notícia Pro salvo ou pro perdido? para todos. Para mim, o evangelho continua sendo boa notícia. O evangelho de Cristo é boa notícia para todos, para os perdidos e para os salvos. Inclusive, os salvos se convertem porque isso é boa notícia. Os salvos continuam sendo salvos porque isso continua sendo boa notícia. Então não tem problema nenhum, se quiser imaginar que isso é literal, o anjo pregar junto com a igreja aqui. Não tem problema nenhum. E continuando aqui, até a... Posso continuar, pastor? Pode. A comparação dos textos de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 4, e de Mateus 24, do verso 36 a 50 e pouco, se eu não me engano, vão falar dos mesmos assuntos também. Mesmo que esses textos pareçam, um arrebatamento antes e depois a vinda de Jesus depois, continua falando dos mesmos assuntos. Por quê? Nesses 2 textos que eu falei, que aparentemente seria antes e depois, é um evento só no final da Grande Tribulação, e os 2 textos falam, como eu já disse no primeiro bloco, que não sabemos o dia nem a hora, pelo menos 5 vezes. Nesses textos também fala que ele virá como ladrão, ou seja, ele vem como ladrão, mesmo no texto que Jesus vem de forma visível, ele fala que ele vem como ladrão, e esse como ladrão não é para a igreja. Se a gente pegar os 5 textos da Bíblia inteira tem 5 textos, são 6, na verdade um é sinóptico, a gente pega 5. Ele vem como ladrão para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que não estão apercebidos. Então, nesse texto, continuando, ele vem como ladrão. Quando tiver aparentemente a vida normal, isso fala em 1 Tessalonicenses e também em Mateus 24. Então, virá a repentina destruição para aqueles que estão desapercebidos. Mostra isso nos 2 textos. E também alerta que não podemos ser surpreendidos, porque ele vai vir como ladrão. Ou seja, para a gente ficar alerta, vigiando. Os 2 textos mostram isso. E que não somos destinados para a ira, porque existe o espantalho também, pastor. Que, é claro, existe textos, é claro, é óbvio, não existe nenhum pós-tribulacionista que advoga que nós estaremos aqui na ira. Nenhum. Isso é um espantalho. A diferença é que nós não estaremos na grande tribulação, que é diferente da ira. Então eu quero explicar essa diferença. Ok, pastor Marcelo. Depois, irmão Johnny, eu quero que o irmão pesquise as 2 palavras gregas que são usadas para ladrão, tá? Nós temos 2 palavras, embora no português tenha apenas uma palavra, né? A gente não tem outra palavra. No grego tem kleptes e lestes. Depois, não vou entrar muito nisso, porque senão vou novamente contrapor o seu argumento. Uma coisa é o ladrão que chega e outro aquele que chega de surpresa. São 2 palavras gregas diferentes. Pois, por favor, estuda kleptes e lestes. Depois... Posso fazer uma pergunta dentro disso aí? Se Jesus vem como ladrão antes da grande tribulação... Não, ele não vem como ladrão antes da grande tribulação. Ele vem para os seus, não é?
Por isso que eu estou falando para o senhor pesquisar essa ideia do Cleptes e do Lestes. Mas em qual momento que ele vem como ladrão? Não, César, a sua pergunta sobre o Cleptes aí, a sua questão. O momento que ele vem como ladrão, porque o pré defende 2 etapas, né? É na primeira ou na segunda? É outra falácia, pastor César. Não, isso são etapas. falácias que são postas na gente. E você que é um pós-tribulacionista, não pode colocar isso em nós, pastor César. Calma aí. Tem que tomar cuidado. Calma aí. O senhor tem uma rádio que hoje, qualquer coisa que o senhor fala, abre aspas, vira lei. Eu acho que isso é muito perigoso. Então vamos lá. Primeiro, o pré-tribulacionista defende uma vinda em 2 etapas. Também não. Nós dizemos assim, são 2 eventos diferentes, pastor César. É isso que eu estou defendendo aqui desde o começo. Quantas vezes Jesus volta? Dr. John Valvoorde, uma vez só. Então é o que eu disse, uma vez. Só que 2 etapas, em etapas diferentes. Então eu não estou querendo perseguir, a minha pergunta é assim, ó. O Cleptes, ele vem como ladrão no arrebatamento para os salvos ou no glorioso retorno para os ímpios? Bom... É só essa a pergunta. Não depois, quero eu vou responder isso aí depois pro senhor pessoalmente. Tá bom. Mas a pergunta que eu estava querendo fazer antes... Não, você não estava querendo fazer essa pergunta. Sim, só voltar o vídeo como estava no YouTube lá e ver. Eu vou defender aqui aquilo que o senhor falou de ira e de grande tribulação, não é isso? Apocalipse capítulo 3. Mas quando eu ia começar a falar a respeito disso, foi passada a palavra pro senhor. Então o senhor pode falar, por favor. Ok. A ira... Tem 3 minutos pra gente terminar. Ok. A gente pode passar 1 minuto. Pode passar ou não hoje? Sem problema. Por mim, tudo bem. A ira, ela é diferente da grande tribulação. Se a gente for pegar vários textos na Bíblia que falar de grande tribulação, nenhuma de tribulação, de perseguição, de grande tribulação, nenhuma isenta a igreja, os santos, os salvos. Nenhuma isenta. Quando fala de tribulação. Quando fala de ira, sim. E qual que é a diferença, então? Na grande tribulação, a diferença é muito clara. A grande tribulação, a besta do Apocalipse, o anticristo, vai estar imperando, vai estar governando, vai estar reinando. A besta do Apocalipse está se dando bem durante a grande tribulação. Os ímpios, da mesma forma, usam o número da besta, adoram a besta, estão se dando bem. O diabo está governando durante a grande tribulação. Tudo isso é diferente a respeito da ira. Quando chega a ira, daí o diabo ele vai ser preso e lançado em correntes na prisão. Os ímpios serão punidos, alguns que terão a marca da besta, terão chagas, serão punidos. E a besta do Apocalipse, que na grande tribulação está se dando bem, na ira, ela é lançada no lago de fogo. E diferente para a igreja também. Durante a grande tribulação, a igreja está sendo perseguida, está sendo atribulada, porque isso nós passamos por tribulações até hoje. E no momento da ira, que é quando Jesus vir, que vai vingar a nós contra o diabo, contra os inimigos, a gente vai ser arrebatado sim, e durante a ira estaremos já com o Senhor em glória, porque esse é o momento da salvação, e a ira vai cair sobre os inimigos. Ou seja, a ira ela vem no final, quando Jesus vier em glória também. Pastor Marcelo. Bom, eu quero aqui abordar um texto muito falado e também muito mal compreendido, até pelos pós-tribulacionistas, que é Apocalipse 3:10, né? Muitos pós-tribulacionistas colocam pecha na gente. Olha, mostra a igreja livre da tribulação, né? Mostra a igreja livre daquele momento. Eu vou ler aqui. É um texto célebre, né? Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Note bem, irá vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora. A Bíblia não diz eu te guardarei da tribulação, a Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz eu te guardarei de dentro da tribulação, a Bíblia diz eu te guardarei da hora. Vamos para o grego. O grego diz teresso ek tes horas. E aí alguém pode usar, como os pós-tribulacionistas usam, que ek é de dentro para fora. Mas note bem, pessoal, a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, eu te guardarei da hora, ou seja, a tribulação vai começar aqui e a igreja é tirada daqui.
Não é tirada de dentro para fora. E vou citar uma autoridade agora. O Dr. Daniel B. Wallace. Bom, eu sou fraco de grego. Se fosse hebraico, eu conseguiria navegar. Ele diz o seguinte, pastor César. Pode pesquisar isso. E Daniel B. Wallace é pós-tribulacionista, tá? Eu estou citando uma fonte pós-tribulacionista. Ele diz que o prefixo ek, ou a preposição ek, diante de um verbo estativo, que é o verbo teresso, a preposição perde a força e ela fica como neutra. O que isso significa? Preste atenção. Daniel B. Wallace, uma das maiores autoridades do mundo no grego pós-tribulacionista da gema do ovo. Ele diz que a preposição ek, quando precedida diante de um verbo estativo, o que é estáter no grego? É aquilo que é firme, aquilo que tem firmeza. Ela perde a força. Nem precisava disso. Nem precisava disso, porque o texto não diz de dentro para fora, o texto também não diz da tribulação, o texto diz da hora da tribulação. Então, pessoal, é impossível a igreja passar pela grande tribulação. Está aqui, eu expliquei exegeticamente, eu expliquei pelo português. A Bíblia não diz que vai guardar na hora, ou seja, dentro da tribulação. A Bíblia não diz que vai guardar da tribulação. A Bíblia diz que vai guardar da hora. Vai começar a tribulação e a igreja é tirada. Okay. A igreja é Pastor afastada. Johnny. Só para entender, a igreja vai ser tirada e os judeus ficam, é isso? Sim, porque é o período para eles. Período da então vou ler um texto muito semelhante em Jeremias 30, no verso 7, e Daniel 12, 1, muito semelhante. Só que está ali bem claro... Menos de um minuto, tá? Pra gente virar o bloco. Aí depois a gente continua. Nesse texto está bem claro, só para virada eu não vou conseguir ler. Esse está bem claro, falando que esse tempo de grande tribulação, como nunca houve, uma tribulação que é a maior de todas, que a gente entende que é a grande tribulação... O povo de Jacó, o povo de Israel vai ser guardado, fala em Jeremias 30, no verso 7. Em Daniel 1 também fala que o povo de Israel será liberto. Ou seja, eu trouxe dois textos que falam que Israel vai ser liberto deste momento de tribulação. E tem um que o senhor mostra aí, que está falando exatamente para a igreja ali, que vai ser liberto. Por quê? Que para o povo os israelitas, os judeus, tá falando que vai ser liberto, mas vai ficar aqui na grande tribulação. E para o povo da igreja, os santos, vai ser retirado. Ok. Eu vou fazer um último intervalo de 1 minuto e a gente volta dessa vez só pelo YouTube. Então a gente volta com o debate agora só pelo YouTube. Finaliza aí para passar para o pastor Marcelo Johnny, que eu só te dei menos de 1 minuto. Sim, o pastor, ele leu Apocalipse 3:10, que fala que seremos guardados, né? E isso mencionado exatamente para a igreja, mas agora eu vou ler o texto aqui, Jeremias 30, no verso 7, fala assim, ó, como será terrível aqueles dias, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aqui promete salvação para o povo de Jacó, o povo de Israel. Em Daniel 12, no verso 1, fala assim, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então nós vemos aqui no texto bíblico dois textos de livramento claros para o tempo da grande tribulação para o povo de Israel. E um, claramente, para a igreja. E por quê? Daí eu deixei a pergunta, né? Se essas são libertações para o povo de Israel, por que o pré-tribulacionista fala que Israel vai passar a grande tribulação e que a igreja não vai passar a grande tribulação por conta desse momento aqui de Apocalipse 3:10, que fala que seremos libertos? Sendo que ser liberto, ser guardado, não quer dizer ser retirado. Porque Deus guardou a família de Noé aqui durante o dilúvio, não foi arrebatando. Seria muito mais fácil para Deus, Noé, vou arrebatar você vai ficar aqui no céu, daí eu acabo com a terra no dilúvio e depois devolvo você para a terra. Seria muito mais fácil. Mas Noé, Deus, pastor, entrou na arca antes, durante ou depois do dilúvio? É obviamente que é antes, porque senão ele estaria morto no dilúvio, mas
Noé não foi arrebatado, mas ele passou o dilúvio aqui, guardado aqui na terra. Da mesma coisa aconteceu com nas 10 pragas do Egito. O povo de Israel estava lá no Egito e não sofreu as 10 pragas. Daniel, na cova dos leões, foi liberto dentro da cova. Sadraque e Mesaque foi liberto dentro da fornalha ardente. E assim vai. Beleza. Deus nos guarda dentro da tribulação. Pastor Marcelo, o hebraísta. Obrigado, pastor César, Johnny, pelo altíssimo nível do debate. Bom, nós defendemos justamente isso. Os judeus são salvos no período final da grande tribulação. Igual a igreja. Não, aí é o senhor, né? Nós entendemos diferente. E o senhor, querido pastor, falou sobre a ira. Quando é que começa a ira na grande tribulação? Após a volta de Jesus. Você falou que é um período que a tribulação é diferente da ira, não é isso? Sim. Bom, olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 6, 17, onde de fato começa, não é, a ira, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então a ira já começa no começo da grande tribulação. Apocalipse está na ordem cronológica? E essa é a diferença também, né? Então. E termina aqui em Apocalipse capítulo 15. Olha aqui. A ira está presente desde o início até o final. E ela é consumada em Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Isso aqui é uma pergunta boa para você também, viu? Pois como este se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Ora, se a ira é no final da grande tribulação, que não o senhor começou, ela começa em 6,17 e termina aí em 15,1, mas foi uma grande alegria. Já que a pergunta para mim, pastor Marcelo, tem salvo aí no meio? Bom, vamos debater isso? Vamos. Porque seu arrebatamento já foi, mas continua tendo salvo, então tem salvo passando aí também. Então, vamos lá. Johnny, obrigado pela sua participação. Privilégio estarmos juntos aqui. Quem quiser conhecer você, seu trabalho, seu livro, como é que funciona? Ok. Eu tenho o livro, então, Apocalipse em Ordem Cronológica, que é um livro que eu fiz um relançamento bem neste momento aí, faz poucos dias atrás. Legal. Ele é uma nova edição de um outro livro que eu tinha. E o que esse livro faz? Ele pega os textos proféticos, todo o texto do Apocalipse, os outros textos de outros profetas, e reúne na ordem cronológica aí colocado nesse livro aqui. Ou seja, os textos bíblicos estão aqui reunidos em ordem cronológica, tá? Você pode também conhecer o meu trabalho, que eu gosto muito de falar sobre escatologia, no canal Desembaralhando o Futuro. Ou seja, o futuro embaralhado, caso as pessoas não entendem. Então lá eu costumo trabalhar os textos bíblicos no canal Desembaralhando o Futuro, falando sobre escatologia. Maravilha, maravilha. Qual a sua rede social? Estou no Você tem o canal, né, Desembaralhando o Futuro, Isso. Mas qual que é o Instagram? Também estou no Instagram, que também é Desembaralhando o Futuro, e também tem meu Instagram pessoal aí, que é Johnny_OJP. Maravilha. Tá? Acho que se estiver colocando aí na tela fica até mais fácil aí. Maravilha. Pastor Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez. O senhor quer divulgar o quê? Ou suas redes sociais, material, é agora. Eu que agradeço, pastor César. Nos sigam lá, pessoal, Marcelo Hebraísta no Instagram. Marcelo Hebraísta no Instagram. E esse meu livro inédito que eu escrevi sobre os nomes de Deus no Salmo 23, que eu vou presentear aqui o meu pré-tribulacionista Johnny, né? E a partir de hoje ele será um grande brincadeira, viu, querido John? Nós temos essa liberdade em Cristo, não é? Então está disponível para você 12 nomes de Deus no Salmo 23, Adonai Rui, não é? Que vem da raiz Raá, que é amigo íntimo. Adonai Yeshuvev Nafshi, o Senhor que traz a minha alma de volta, não é? Então uma pesquisa feita a partir do texto original que vai abençoar você. E siga lá, Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Biligram. Quer falar? Também estarei presenteando aqui o pastor Marcelo com esse livro aqui também. E olha, como ele falou, quem sabe eu seria pré-tribulacionista, o meu desejo, desde que eu me transformei em pós-tribulacionista, né? Também! Meu desejo é voltar a ser pré-tribulacionista. Vai ser. Porque é melhor, né? A gente não vai passar pela grande tribulação. Mas até então que eu procurei respostas bíblicas para isso, não consegui e continuo pós-tribulacionista. Mas meu desejo é que num debate desse aí eu vire pré-tribulacionista novamente. Tá bom. Maravilha. Assim a gente conclui mais um debate produzido pela Rádio Musical FM. Esse debate fica disponível para você acompanhar no canal FM Rádio Musical, Musical, cada um, Musical FM 105.7. Eu fico por aqui, mas às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.